Olá pessoal, eu sou o professor Ivan, professor de filosofia, e dando sequência às nossas aulas de terceiro ano, terceira série, melhor dizendo, nós vamos então falar, na primeira aula falamos sobre filosofia da ciência, a partir das suas origens, de filosofia e do tipo de conhecimento que é a ciência, e hoje então o saber filosófico será o tema de nossa aula. Acompanhe os slides, por favor. No que diz respeito a saber científico propriamente dito, nós devemos entender que o conceito de ciência, uma coisa que nós precisamos definir bem de que maneira que ele incorre ou percorre todo o caminho no Ocidente, como esse conceito de ciência ele acaba sendo construído a partir de toda a colaboração da filosofia e depois também, como já citamos então, em separado a ciência seguindo o seu próprio caminho. Quais são as características do conhecimento ou do saber científico, como queiram, Qual a utilidade da ciência? Nós podemos de fato será tratada a ciência para além daquele mero conhecimento pelo conhecimento, mas também falarmos de uma empregabilidade da ciência? E por fim, qual a constituição desse saber? Quais são os elementos que o configuram? O conceito de ciência, ele é dado a partir então da filosofia aristotélica ou mesmo a episteme dos gregos enquanto um saber ou um conhecimento sistemático e seguro. O que significa isso, professor Ivan? Bem, eu tenho que entender que a ciência ela é um tipo de conhecimento que não é o mesmo do que o conhecimento do dia a dia, o conhecimento comum ou, como nós falamos ainda na aula passada, conhecimento do senso comum. O conhecimento sistemático da ciência, o conhecimento seguro da ciência, ou essa definição de conhecimento sistemático e seguro, enquanto ciência, diz respeito àquilo que eu posso demonstrar enquanto saber e que eu obtive de maneira sistemática e segura. Enquanto características, esse conhecimento, então, ele vai ter a sua dimensão generalizante. Veja, se eu explico as coisas de maneira sistemática a partir da experiência que eu obtive, e essa experiência é uma experiência controlável, eu coloco as condições de observar essa experiência de uma maneira bem pautada, bem deliberada, eu consigo dizer então que tudo que eu observei, a partir do que eu observei, ele pode ser generalizado, ele pode alcançar conclusões gerais. A característica da generalização, ou a ciência como um conhecimento generalizante, ele quer dizer então que aquilo que eu concluí para uma série de objetos, ele pode ser estendido para os demais objetos daquela mesma espécie, daquele mesmo gênero. Um exemplo disso então seria a luz em relação à coloração dos objetos. Vejam, nós só podemos falar do fenômeno da cor uma vez conhecendo o que implica a dimensão das luzes, ou como a luz se comporta. Eu não tenho qualquer condição de falar sobre cor se eu não souber, não ao menos condição científica, se eu não souber o que está por detrás dos elementos que formam, que compõem a luz. Da mesma maneira, quando eu digo que a água ela é composta a partir de hidrogênio e de oxigênio, eu tenho que ter a garantia de que eu não estou falando, ou melhor, que eu posso generalizar esses dois elementos não apenas da água que está na torneira da minha casa ou a água que está no poço da minha casa, mas eu falo da água em forma geral. Tudo que diz respeito à água, nesse sentido então, a água se encontra a partir desses dois elementos. Ela é substancialmente contida nesses dois elementos. A composição então de hidrogênio e de oxigênio. É esse o caráter então generalizante que a ciência tem como uma de suas características. Outra é a questão unificadora. Eu posso reunir diversos fenômenos que aparentemente seriam distantes,
sobre o mesmo prisma de olhar, ou sobre uma mesma explicação científica. Se eu entendo, né, que a Lua ela orbita o nosso planeta, né, a Terra, e eu entendo então que esse fenômeno da Lua orbitar a Terra está relacionado à mesma força, né, do que quando eu solto uma caneta ao chão ou quando eu tropeço e acabo caindo, se essa mesma coisa, esses mesmos fenômenos podem ser explicados a partir do mesmo princípio, né? A Lua gira em torno da Terra, eu tropeço e caio. Se ambas as coisas aparentemente, né, tão distantes, de fato são distantes, podem ser reunidas a partir de uma mesma explicação, ora, aqui se mostra o caráter unificador da ciência. Professor, como assim? A Lua caindo, a Lua girando, perdão, ao redor da Terra e eu caindo pode ser explicado da mesma maneira? Sim, nós estamos falando aqui da lei da gravitação universal, colocada, né, da gravitação universal, a lei da gravidade, colocada em tese por Newton e demonstrada por esse, né, filósofo até então e pai da filosofia moderna, da física moderna, perdão, mostrando que a questão de como se comporta a massa dos corpos e a velocidade dos corpos implicam uma dinâmica, né, que faz com que eles se comportem então sempre da mesma maneira em relação a outros corpos, em relação aos movimentos, né? Então, a lei da gravitação universal é um princípio único, uma mesma teoria que explica, é utilizada para explicar por que a Lua orbita ao redor da Terra e por que na hora que eu tropeço eu, né, vou ao chão, eu caio. Por que eu não subo, por exemplo? Né? Nós sabemos que do ponto de vista do senso comum, isso seria respondido, mas é um absurdo eu tropeçar e subir. Tá, mas então por que quando eu tropeço eu vou ao chão? O que explica isso? Como isso acontece? É uma característica então do conhecimento da física que nos permite então entender o que se passa. A mesma coisa com fenômenos, né, que também poderiam ser equidistantes, aparentemente, quando eu digo, por exemplo, olha, a mesma lei que explica a formação do orvalho, né, quando o orvalho se forma na manhã lá, é a lei que explica do porquê que as garrafas de refrigerante, na hora que eu deixo ali pro lado, né, de fora, depois logo de tirar da geladeira, ela acaba, né, mostrando um tipo de suor ali, acaba suando. Ora, professor, mas são coisas distintas. O orvalho cai, né? Muitos vão pensar, não, o orvalho não cai. O orvalho ele se forma a partir do quê? Da condensação do ar, que está no sentido então condensado, ele está na sua forma gasosa, né? E ele contém, né, partículas então de água, e ao contato com a superfície que está extremamente, né, do refrigerante, da garrafa de refrigerante ali, que está extremamente gelada, esse ar então, rarefeito, então, essa água no sentido rarefeito, condensada, ela acaba sendo então, entrando em contato com a garrafa, passando ao seu estado, né, mais denso, ou seja, deixa de ser rarefeita, deixa de ser no vapor e passa a sua forma líquida. Se deixasse, né, se fosse suficiente aquela garrafa estar extremamente, né, gelada, não sei, aqui os nossos colegas físicos talvez depois nos ajudem a calcular qual a temperatura necessária para a água de fato congelar ali por fora da garrafa, né? Talvez nós passaríamos então por esse estado direto, né? A água iria se liquefazer, como acontece com o orvalho, como acontece com parece aquele suor em torno da garrafa e depois logo iria, né, se tornar gelo propriamente dito. O que então me permite explicar esses dois fenômenos aparentemente distantes é uma mesma lei. E é nesse sentido então que outra característica do saber científico, do conhecimento científico, é a sua condição de unificação. A característica objetiva ou o saber científico como ser um saber objetivo, ele diz que não importa o que o sujeito pesquisador ou o objeto, né, como um caráter subjetivo a ser tomado, pelo contrário, eu entendo que a coisa a ser analisada ou a coisa a ser conhecida, o objeto que eu quero conhecer, que é a matéria do meu conhecimento, ele vai ser tratado, né, por uma determinação de juízos de fato,
sem deixar nenhum tipo de espaço para confronto de opiniões. O que seria isso então? Voltemos lá naquele exemplo que eu falei em relação à questão das cores. Ora, eu tenho que, para explicar uma composição de cor, ou para entender cientificamente das cores, levar em relação às teorias sobre a luz. Né? Sem isso eu não posso entender absolutamente nada sobre as cores de um ponto de vista científico. Ora, mas veja, se eu parto do pressuposto, né, digamos aqui, que a cor rosa é muito mais bonita do que a cor azul, e eu quero investigar por que a cor rosa é mais bonita, é mais bela, ou eu gosto mais do que a cor azul. Veja, se eu parto desse pressuposto, eu não estou partindo de uma característica da ciência que é a objetividade, mas sim estou utilizando da poção, da capacidade subjetiva que cada ser humano tem de julgar. E esse juízo não é um juízo de fato. Ser melhor, ser mais bonita, não é um juízo de fato, porque é um juízo de valor. Especificamente aqui, de um valor, ou de valores estéticos, né? Ou de valor moral, se quisermos. O grande interesse aqui para nós não se trata de um juízo de fato. E quando não se trata de juízo de fato, eu não posso ser objetivo, dizer, eu gosto mais disso, aquilo é mais bonito, enfim. Não se trata de juízo de fato, foge a característica da ciência, que é o quê? Ser objetiva. Independente da cor predileta, ou da minha cor predileta, se eu for estudar o fenômeno das cores, e conhecendo para isso então como se comporta a luz, né? Como que a luz deve ser então entendida nesse processo, independentemente da cor que eu goste ou não goste, eu vou tomar a cor de um ponto de vista, esse fenômeno, de um ponto de vista objetivo. E essa é uma outra característica elementar, marcante no saber científico. E por fim, a ciência, ou saber científico, ele é rigoroso. E esse rigor científico, ele se pauta através da linguagem matemática, ou da matematização dos elementos expostos. O que significa isso, professor Ivan? Matemática quer dizer que eu tenho que toda hora estar calculando, toda hora. Sim, a mensuração na ciência, que se dá a partir então da dimensão dos resultados, ela é exposta em linguagem expressa numericamente e com unidades e medidas padronizadas. Ora, imagine que se eu fosse falar para você o quanto eu meço, eu utilizasse a linguagem, por exemplo, que foi durante a história da humanidade um hábito, mas imagine que eu falasse, olha, eu tenho de altura cerca de 15 palmos, ou eu fui a um outro país e isso demorou 55 luas e 35 tardes e com um sol nublado e com um tempo intempérie. Veja, eu estou dizendo para você quanto tempo eu levei, de alguma maneira eu disse no meu segundo exemplo. Eu disse para você quanto que eu meço, quanto que eu tenho de altura, de alguma forma eu disse. Agora a minha questão é, você sabe, consegue dizer quanto é isso e consegue entender a expressão que eu usei para isso, quanto que exprime esses valores? Possivelmente não, ou seja, você está na mesma ainda, não sabe quanto o professor mede, não sabe esse meu deslocamento até outro país, quanto tempo ou qual a distância disso. Por que você não sabe? Porque eu não soube me expressar direito ou porque você não soube calcular? Não, é porque eu usei unidades e medidas completamente subjetivas e sem nenhum tipo de matematização, ou com uma matematização muito precária. O que significa isso? Com palmos, ora, depende o que eu utilizar como a dimensão de palmo, vai ser uma coisa. Se eu pegar uma criança de 4 anos e pedir para ela medir 8 ou 9 palmos, vai ser outra coisa. Então, necessariamente, isso não é uma unidade de medida padronizada, logo é descartado enquanto o rigor que a ciência exige. Dizer que em tantas luas, ora, depende, você foi do que, professor? Você foi andando, você foi de carroça, você foi trotando de cavalo, como que foi esse seu percurso? Eu não disse isso para você. Então, dizer que uma certa, informar sobre uma certa distância, exige uma unidade de medida padronizada, e nesse caso, o metro. Para medir distância nós usamos o metro, com a conversão necessária, em quilômetros e tudo mais, e seus... tanto a sua derivação quanto a sua multiplicação, mas o metro é a unidade de medida para falarmos de
de distâncias, enfim, de altura. Se eu utilizar 80 e tantos metros, você não vai saber quanto que é. 1900 e alguma coisa metros também não. Então tem que ser precisão, matemática. A matematização dos elementos envolvidos fazem com que esse rigor da ciência alcance a precisão que é necessária. Então, nós vemos que em relação às características, né, retomando aqui, as características da generalização ou conhecimento científico generalizante, da unificação ou o saber da ciência unificador, é objetiva a ciência ou o conhecimento científico, ele é objetivo, ele não deixa brechas para nenhum tipo de opinião. E sabendo da rigor da matematização, eu não posso mensurar de qualquer maneira e, sobretudo, não posso utilizar de medidas que não sejam convencionadas, né, universalmente. Todos esses 4 elementos compõem as características principais da ciência. E com isso, né, ou diante disso, poderia vir, o que é muito natural a pergunta, se é que você ainda não se fez, para que serve a ciência, professor? O que eu ganho com essa história, né, de filosofia da ciência, em investigar a ciência? Tem alguma aplicabilidade prática nisso tudo? O que você acha, aluno? Muito bem, meus caros, tem. Quem respondeu que tem está coberto de razão. Veja, lá na nossa primeira aula ainda nós falávamos, o homem busca saber, o ser humano busca saber desde sempre. Enquanto estudante você tem um objetivo em saber, mas também para além dessa dimensão somente de estudante, você enquanto, né, ser humano, você quer conhecer as coisas por alguma motivação. Nós apontamos que uma das motivações poderia ser a questão da sobrevivência. Não entendo que hoje seja somente isso, dada o alcance do desenvolvimento da nossa humanidade, mas também isso ainda está presente. Só que desde que a Revolução Científica propiciou a mudança cultural da qual foi inserida, quando nós mencionamos isso, a questão da ciência, ela serve sobretudo, essa visão de que a ciência serviria sobretudo para um domínio da natureza. Tudo bem, professor, mas eu dominando a natureza, ou o ser humano dominando a natureza, consegue o que com isso? Bem, consegue fornecer melhores condições para a vida humana, um desenvolvimento como um todo. Sim, a partir da razão, a partir do conhecimento, nós também conseguimos propiciar, né, um maior conforto para as nossas vidas. E quando eu tenho isso no horizonte, eu entendo que a ciência, o conhecimento sistemático e seguro, ele está por detrás de muitos outros afazeres que nós praticamos. Por exemplo, o da tecnologia, ou as realidades tecnológicas são fundamentalmente dependentes daquilo que a ciência desenvolve. Nesse sentido, então, as condições para que o conhecimento científico ocorra, elas têm que ser encaradas de uma maneira muito precisa. Por quê? Porque talvez eu possa incorrer no erro, e é aqui que a filosofia da ciência entra, né, com todo o seu arsenal, para eu não incorrer no erro de tomar por ciência aquilo que não é, ou que às vezes parece ser científico, ou poderia parecer científico, e assim não se mostra. Essas condições, então, elas vão tocar nos elementos fundamentais para a ciência, que são o método, a experiência, a teoria ou lei científica, como vocês quiserem, e a validação dos pares. Em tudo isso, no método, na experiência, na teoria, né, ou lei científica e na validação dos pares, eu tenho elementos para dizer, olha, com isso no método, eu tenho um caminho para seguir, para me levar até o conhecimento, que qualquer outro sujeito racional que tome os mesmos passos vai obter o mesmo resultado. Ou que isso é um modo seguro de se obter conhecimento. Na experiência, para além dos nossos sentidos, para além da capacidade de observação empírica, experiência, né, vem da dimensão da tradução da palavra do empírico, né, ou empiria em grego, para além da questão do método, eu tenho que ter um objeto que seja possível de observação sobre algum aspecto, porque para além dos 5 sentidos eu não tenho garantia somente com a razão
de chegar num elemento, né, que possa ser testável. Lembra da questão então de Francis Bacon? Intuir, ou melhor, induzir para alcançar, né, o conhecimento através do método indutivo, eu preciso de experiência, observações singulares e após isso generalizar ou expandir para uma grande teoria. E é aqui que entra o papel então da teoria ou lei científica. A partir dos casos observados, a partir de tudo aquilo que eu investiguei, que eu analisei, que eu consegui então decompor em números, enfim, eu consigo oferecer uma leitura universal desse fenômeno que eu observei. A lei científica ou a teoria científica, ela tem então essa dimensão de unificar todos os fenômenos que eu observei em se tratando daquela espécie de fenômeno, né? Eu não observei um a um a infinidade de fenômenos, não. Eu observei uma série, essa série me permite formular então um saber e estender isso, generalizar isso para os demais casos. Só que, pessoal, aqui o quarto elemento talvez, não que ele seja mais importante que os outros, porque ele não faz por si só, mas ele é fundamental tal qual a validação dos pares. Não adianta eu, enquanto um pesquisador, enquanto um cientista, né, e aqui também nas próximas aulas nós vamos oferecer para vocês então essa desmistificação do que é um cientista, né? Às vezes parece ser o fulano só que você já olha lá, tá de avental, mexendo em tubo de ensaio, ou o malucão. Não, não é isso. Mas nesse aspecto de que o cientista não é suficiente que ele diga eu fui por aqui no caminho, né? Aponte um método. Eu investiguei esses elementos, aponte os elementos da experiência. E mediante isso eu desenvolvi uma teoria ou uma lei que é essa daqui, portanto, o que eu desenvolvi é um conhecimento científico. Não. Para além desses três estágios, é fundamental que ele publique, que ele torne público então o seu resultado de pesquisa, porque quem vai validar se de fato o que ele produziu é um conhecimento científico ou é meramente, não saberia encaixar aqui qualquer outro tipo de conhecimento, mas científico não é, quem vai dar essa validade, vamos dizer assim então, quem vai dar o carimbo lá da ciência para esse conhecimento são de fato os seus pares. É aquele conjunto ou comunidade científica que junto com esse pesquisador também desenvolve a ciência. Em se tratando do método científico, no primeiro momento, o que nós precisamos observar então? É a dimensão, o método, né? É essa dimensão de que eu preciso percorrer um caminho, um passo a passo, a fim de obter os resultados para a minha pesquisa. Então é uma série de procedimentos que vão orientar o pesquisador, que vão orientar o cientista, se assim o quiserem então, e a partir disso que ele obtém conhecimento sobre o fenômeno que ele está observando, sobre a coisa, o objeto que ele está observando. O método científico, então, é um passo a passo em que necessariamente precisa ser efetivado, né, precisa ser executado, para que o resultado disso seja de fato o conhecimento da ciência, ou seja, um conhecimento sistemático, um conhecimento seguro. Assim o é até a filosofia moderna e até nós pensarmos a dimensão então de como a filosofia entraria com esse questionamento aí. Nesse método eu preciso entender que ele tem uma estrutura lógica. Ele não é feito de qualquer maneira, mas ele obedece um encadeamento lógico de ideias, ou seja, etapas a serem cumpridas mediante, primeiro de tudo, a partir de um ponto de investigação ou simplesmente aquilo que eu quero descobrir, um problema. Eu parto de uma dimensão problemática para aí sim começar a minha pesquisa. O método científico experimental, então, partindo da noção de problema, que seria como que de fato esse método é executado, ele parte de fatos. Um grande exemplo poderia ser, eu tenho uma determinada ocorrência sanitária e, mediante isso, como eu faço para sanar esse problema? Como eu faço para resolver esse problema? Bom, para isso eu tenho que mobilizar uma série de instrumentos que eu entendo ser necessário para resolver isso. Bom,
O que eu tenho então diante de uma primeira situação que é problemática, que é o problema? Eu tenho uma pergunta. A questão segunda é, de que maneira que eu posso resolver esse problema? Como é que eu posso solucionar então essa minha pergunta? E é aqui que eu levanto hipóteses. Ora, posso resolver dessa maneira. Não, a melhor maneira de resolver talvez seja essa. Veja, se eu abordar uma questão sanitária desse foco aqui, eu tenho melhores resultados. Ou eu sano de uma vez por todas a problemática. Enfim, quando eu começo, a partir dos problemas, levantar as hipóteses, eu estou pensando na resolução desse problema, como que esse problema vai ser então tratado e quais, né, são os caminhos que eu vou tomar então para chegar de fato nesse resultado. Levantando as hipóteses, eu vou começar a testá-las, saber se aquilo que eu levantei como uma possibilidade de resolução de fato tem cabimento, ou se existem outros métodos, se existem outros meios, ou se é mais fácil por aqui, é mais conturbado eu abordar dessa maneira, ou seja, vai demorar mais para resolver do que se eu fosse por aqui. Não, olha, mesmo demorando mais para resolver determinada situação, é muito mais prático no ponto de vista dos instrumentos que eu tenho em mãos, fazer assim e não querer ir mais rápido e talvez resultaria em solução, mas eu poderia ter um tamanho estrago na coisa como um todo, né? Então talvez uma questão sanitária que vivemos então, se eu pensasse, como que eu faço para resolver o atual problema? Olha, eu vou abordar a questão nesse foco, ou seja, tratando de isolar as pessoas por completo. Eu não posso isolar as pessoas por completo. Ora, por que não? Porque, veja, isolar as pessoas por completo fará com que eu cause esse outro problema. O problema é que se eu não isolar as pessoas por completo, pode ocorrer tantas mortes. Enfim, quando eu testo as hipóteses, ainda que mentalmente, ainda que não de maneira prática, empírica, eu estou colocando em jogo teses que podem resolver o problema. Até que, enfim, eu tomo uma determinada solução ou uma conclusão e passo a agir. O que é importante eu nunca perder do horizonte em se tratando de ciência? Quando eu passo a escolher a hipótese, vamos chamar assim, vencedora para a resolução dos problemas, eu nunca posso deixar de entender que essa solução ela se apresenta enquanto provisória. Por quê? Porque eu posso incorrer no erro de entender que todos os problemas têm uma mesma maneira de serem resolvidos e sempre a maneira que eu resolvi vai dar certo. Eu paro então de investigar se eu não deixei de analisar algum dado, se o caminho que eu estou tomando é o mais correto. Enfim, o que eu estou querendo dizer com isso, pessoal? Que na proposta de resolução, né, das minhas hipóteses, ou na minha conclusão, eu cheguei na confirmação, essa é a melhor hipótese, eu sempre tenho que estar aberto para rever se de fato algo não acabou ficando no meio do caminho mal explicado, ou se de fato eu não posso melhorar a minha solução. O que significa isso? É retomar os resultados que eu obtive, né, do conhecimento que eu obtive, para reforçar, para de fato dizer, não, realmente, isso continua sendo a melhor solução, ou não, olha, precisa adaptar um pouco aqui, nesse sentido, nesse outro sentido. Então, da perspectiva científica de qualquer conhecimento, a abertura para retomar as soluções, que é sempre provisória, é fundamental para eu entender do que se trata a ciência. Esse conhecimento que está sempre buscando saber mais, que está sempre buscando conhecer mais e melhor. No que diz respeito às leis científicas, ou teorias científicas, como queiram, elas se tratam de enunciados ou sentenças que não servem para explicar uma situação, como nós vimos, né? Elas explicam diversas situações que têm ou estão fundamentadas no mesmo fenômeno. O que nós dizemos aqui, nós ilustramos aqui como exemplo, né? O fato da gravitação universal explicar tanto como as coisas caem, né, no nosso mundo, como explica a questão da órbita dos planetas em relação a um outro astro, né? No nosso caso, o nosso sistema solar, em relação ao Sol. Novamente enfocando, as leis científicas, elas são, ou teoria científica, elas são provisórias, elas são constantemente averiguadas para ver se de fato tratam-se da melhor explicação para aquele objeto, né, ou para aquele conhecimento que ela se propõe a explicar. Do contrário, pessoal, cientista não tem essa de se abraçar a uma única explicação e morrer nela. Não.
o verdadeiro cientista, aquela pessoa que de fato tem o conhecimento científico nas suas veias, vamos falar assim, é aquele que constantemente busca aperfeiçoar a sua teoria e para isso ele tem que muitas vezes colocar ela em xeque, dizer, olha, talvez eu não esteja certo. E assim, ou reforçá-la, né, ampará-la com mais argumentos ou com melhores argumentos, ou realmente abandoná-la. Por quê? Porque do contrário, ele passa a não explicar da melhor maneira o objeto. Ok, pessoal? As leis elas permitem resumir, né, de uma maneira muito significativa, uma visão global de um fato. Essa necessariamente em voga a explicação astronômica, né, da questão dos buracos negros, promovida por Stephen Hawking. E Hawking é um dos exemplos que vai dizer, né, que a primeira teoria dele sobre os buracos negros estava errada. A sua análise constante do mesmo fenômeno, ele não se prendeu somente a analisar os buracos negros, esse fenômeno nas galáxias como um todo, né, no universo, mas ele consegue demonstrar então, refutar a sua própria teoria por sua análise e avançar nessa descoberta. Aqui, né, um dos exemplos, dentre os vários exemplos que nós temos, de uma mente científica, que é o quê? Aquela que busca constantemente desenvolver os seus argumentos da melhor maneira possível para reforçar o conhecimento que ele tem ou retomar o conhecimento que ele tem de um determinado objeto. A dimensão da lei científica ela também permite prever fenômenos, ou seja, quando nós falamos em previsão científica, não quer dizer, eu sei o futuro, eu vou ler o futuro. Não, muito pelo contrário. É que, mediante as observações de um determinado fenômeno, eu desenvolvo, a mente humana desenvolve, né, enquanto a capacidade que nós temos todos, ela desenvolve uma certa previsibilidade sobre os casos, né? Um exemplo bem pueril, bem simples que você pode fazer aí é o que garante para você, né, que numa caixa de fósforo, de 50 fósforos, todos irão acender. Ora, você não tem essa prova, por assim dizer, de maneira forte, né? Senão se você acender um por um. O fato é que quando você acender um por um, dependendo de se você for fazer isso, você vai simplesmente acabar com a sua caixa de fósforo. Não é o nosso propósito, a nossa aula, pessoal. Mas é simplesmente dizer, olha, prevendo que a experiência que eu tive com esse objeto, fósforo, ao longo, né, da minha carreira, vamos dizer assim, né, de acendedor de fósforos, eu consigo montar uma previsão aqui, ou seja, antecipar um resultado de que se eu riscar o fósforo na caixa, ele vai acender novamente. Aqui, um pequeno joguinho só para falarmos de que maneira que nós desenvolvemos essa capacidade de previsibilidade das coisas. As leis científicas extrapolam isso dizendo que se eu tenho os mesmos fenômenos sempre numa determinada situação e eu conheço os resultados disso a partir de observações anteriores, eu consigo dizer, bom, decorrendo dos mesmos fenômenos, irá no futuro ou irá em seguida acontecer tal evento. Ok, pessoal? O que fica, né, de forte em toda essa dimensão do saber científico, aquilo que tem que grudar nas nossas mentes, é que as teorias científicas são transitórias. E analisar a ciência, né, que é exatamente isso que se propõe a filosofia da ciência, analisar a ciência é analisar a transitoriedade desse saber científico, mostrar o que compõe uma ciência, como que isso se de fato se mostra sólido, se mostra firme, ou como que isso deve ser refutado, deve ser deixado de lado e assumir outros pressupostos. Nesse aspecto, então, a ciência é um ininterrupto processo de investigação dos fenômenos do mundo. É como acontece, como pode acontecer, qual dado faltou a ser observado ou faltou a ser levantado para que a teoria possa ser aperfeiçoada. Essa capacidade humana em constantemente investigar, em pesquisar, ela diz respeito diretamente à nossa vida, por exemplo, nos fenômenos naturais, quando nós temos aquelas grandes calamidades, né, como tsunamis, ou seja, quando o balanço das placas ou necessariamente a fricção das placas em um determinado local no oceano provoca uma tremenda onda e essa onda acaba devastando a costa e os demais locais. Então, quando isso acontece, a capacidade de previsibilidade
E a investigação constante sobre esse fenômeno permite serem criadas o quê? Alertas para as pessoas que estão nessa região se afastarem. E isso com grande antecedência, que inclusive pode salvar muitas vidas, né? Infelizmente, algumas vezes isso não ocorre de maneira em tempo hábil, né? E muitas pessoas ainda assim acabam morrendo. Mas morrem talvez pessoas, apesar da tragédia toda, morrem muito menos do que simplesmente não tivesse sido feito alerta nenhum. Essa capacidade então da ciência interferir na nossa vida, ela diz respeito diretamente à constante investigação dos fenômenos, tentar entender como é que o mundo, as coisas do mundo se comportam e como que isso pode, de uma maneira benéfica, né, ser colocado ao nosso favor. Tranquilo, pessoal? Nós pulamos aqui numa lista de atividades para vocês que vocês podem, né, buscar a partir do que nós falamos, a partir de outros elementos que você já viu, a partir do próprio livro didático que você tem à sua disposição aí, ou uma pequena consulta ali, né, na internet em buscar solucionar algumas questões como essas, né? O que devemos entender por ciência? Quais são os objetivos da ciência? Qual a função da ciência no mundo contemporâneo? Será que podemos falar de uma função no mundo de hoje para a ciência? Você conseguiria citar ao menos 3 exemplos de como a ciência se manifesta em nossa realidade de vida? No seu dia a dia, será que teria 3 exemplos para falar, olha, talvez isso daqui dependa de um conhecimento científico, talvez isso aqui... Você conseguiria fazer isso rapidamente? E sobre o conhecimento científico, você entende que a partir do momento que ele incorre, que ele desponta na humanidade, né? Nós falamos isso desde a nossa primeira aula. Você entende que isso acabou por promover melhores resultados na humanidade? Ou será que trouxe então mais benefícios ou mais malefícios para o nosso agir enquanto ser humano? E quais as razões talvez isso tenha acontecido? Se você respondeu lá, ou pensa, olha, talvez a ciência tenha trazido mais algo mais maléfico do que benéfico. Quais seriam as razões para isso? Ou se você pensou ao contrário, né? Olha, eu acho que a ciência trouxe muito mais bens aos seres humanos do que propriamente males que ela tenha promovido. Então também, busque entender aí, busque resolver de que maneira o que motivou essa dimensão que você alcançou, né? Mais malefícios ou mais benefícios? O que sustenta você? Quais são as razões que sustentam você pensar sobre essas questões? Ok? E para encadear, fechar o nosso momento aqui, nós propomos então um quiz para perpassar todo os nossos conceitos aí sobre ciência e saber científico ou conhecimento científico. A começar lá, sobre a definição de ciência, é correto dizer que, letra A, ciência é compreendida como um saber sistemático e seguro. Ou letra B, ciência é compreendida como um resultado da opinião de gente importante. Muito bem, quem respondeu, ciência é compreendida como um saber sistemático e seguro. É a definição que nós temos mais clássica de ciência. Seguindo adiante, é uma das características da ciência, letra A, ser subjetiva, afirma a realidade das coisas a partir da experiência de cada sujeito? Ou letra B, ser generalizante, explicar sistematicamente os coletados da experiência? Ciência é compreendida como um saber sistemático e seguro. Qual das duas? Exato, ser generalizante, explicar sistematicamente os coletados da experiência. Ciência é compreendida como um saber sistemático e seguro. Na sequência, uma característica fundamental da ciência ou saber científico é o quê? Letra A, ser unificador, ou seja, reunir fenômenos aparentemente distantes. Ou letra B, permanecer fiel às tradições que se recebe, sem questionar o saber. Isso mesmo, pessoal, ser unificador é uma das características do conhecimento científico. A ciência, né, tem essa capacidade de reunir fenômenos aparentemente distantes. Portanto, letra A. Sobre o uso da ciência na modernidade.
na era moderna, então, podemos definir como, letra A, é um meio para dominar a natureza em favor da vida, ou letra B, modo de se perder em fórmulas sem sentido prático? Exatamente para quem respondeu meio para dominar a natureza em favor da vida, a letra A. Quais os domínios abaixo são fundamentais para o saber científico? Quais os dois elementos? Letra A, método e lei científica. Letra B, opinião e fé. Perfeito quem respondeu método e lei científica. São características ou elementos essenciais, né? Aquilo que constitui a ciência na sua fórmula elementar. Na sequência, o método experimental parte sempre de letra A, uma fórmula. Letra B, um problema. Isso mesmo, pessoal. Um problema é aquilo que fomenta o método experimental a começar. A fórmula seria o resultado que eu, ou a fórmula, ou lei científica, que eu obtenho depois de investigar e propor, né, sugerir hipóteses e concluir o meu problema. É aqui então que surge a fórmula. Então, o método experimental parte sempre de um problema para, enfim, obter ou propiciar uma fórmula. E, por fim, sobre a ciência como tipo de conhecimento humano em constante desenvolvimento, o que é correto afirmar? É correto afirmar que, letra A, leis ou teorias científicas são transitórias. Letra B, a ciência explica todos os fenômenos existentes. Perfeito quem respondeu, leis ou teorias científicas são transitórias. É exatamente isso que constitui o saber científico de maneira mais elementar, na sua capacidade mais pura. Ou seja, eu nunca posso abrir mão de continuar investigando, eu nunca posso abrir mão de continuar pesquisando, de continuar indo atrás, como eu disse então, investigando os elementos ao meu redor e também em aspectos que a ciência será o padrão então para entendermos a nossa vida em sociedade, também em relação ao próprio sujeito, de que maneira que a constante investigação, aquilo que as ciências humanas então irão promover, depois da cisão, da separação entre filosofia e ciência, como que as ciências humanas então irão promover essa contínua investigação acerca dos seus objetos, nesse caso então a realidade humana. Para finalizarmos a nossa aula de hoje então, a nossa aula sobre o saber científico, o que precisamos ter em mente do que foi falado até então? Que a ciência se constitui como um tipo de saber, né, que lá no primeiro momento, sim, era exatamente igual à filosofia, não tinha como separar ambas. Porém, ao passar do tempo, quando houve essa cisão, eu principalmente consigo demonstrar, exemplificar essa cisão a partir da dimensão que o método pelo qual a ciência busca obter conhecimento, ele é distinto, ele é à parte do método que a filosofia busca, então, também da mesma maneira, a estabelecer um conhecimento. Talvez um detalhe importante que nós não podemos jamais perder de vista é que a ciência, por maior que seja a implicação nos dias de hoje que ela traz, ou a visão que a sociedade ocidental, né, e a nossa cultura tem sobre a ciência, é que ela é apenas um tipo de saber. Né? Eu tenho apenas uma maneira de conhecer a partir do saber científico. Para além dele, eu também tenho o conhecimento filosófico. Para além dele, eu também tenho o conhecimento religioso, ou mesmo até o conhecimento mitológico. Agora, quando nós insistimos em focar no conhecimento científico como um parâmetro de estabelecer o conhecimento, eu tenho então que me apropriar, eu tenho que tomar a dimensão do que é esse tipo de conhecimento então. Esse conhecimento tem qual natureza, vamos chamar assim, ele tem quais elementos, o que ele de fato tem que ter para ser tratado como científico. E nesse aspecto então, nós temos que
A ciência é um saber sistemático e seguro, ao qual, agora entrando em cena a filosofia da ciência, vai questionar sobre esses elementos que a ciência coloca de maneira tão, vamos chamar assim, positiva, dizendo respeito a si própria. Nesse conjunto então de elementos, quando nós tratamos da filosofia da ciência, é para dizer, olha, agora o olhar da ciência, que se pautou, que se colocou, qual é a sua proposta, como que ela se forma, do que ela é constituída, agora vai receber o olhar da filosofia para entender se de fato é assim. Ou seja, a filosofia, quando ela trata de analisar o conhecimento científico, seja ele, né, de fato, se de fato ele pode levar esse nome, ela está tomando a ciência como o seu problema. Quando, nas aulas seguintes, dissermos que a filosofia investiga a ciência, eu sempre tenho que entender que a filosofia da ciência toma como objetivo o saber científico. Esse saber científico que na aula de hoje nós conseguimos elencar a partir das suas características e da sua constituição. Eu espero que você tenha gostado dessa aula de hoje. Estaremos aí em aulas futuras para o terceiro ano e também, melhor, para a terceira série novamente aqui. E também, para todas as dúvidas que vocês tiverem, lancem esse desafio, troquem mecanismos aí de pergunta, de questões, né? Para quê? Para que vocês fomentem os saberes e essa troca de saberes, promovendo cada vez mais a dimensão propícia do conhecimento, seja ele científico, seja ele filosófico. Até a próxima, pessoal!